Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nos confessar, pecadores como somos, humildemente pedir perdão a Deus e perdoar também, fazer um propósito nesse pedido de perdão, de perdoar aqueles que também nos ofenderam. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué, capítulo 3, versos 7 a 11, ponto 13 a 17. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saiba que estou contigo assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Satã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou em frente a Jericó.
E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca no meio do rio e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 113a. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel se transformou em seu domínio. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que dás pulos como ovelhas, ó montanhas, e vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso 21 ao capítulo 19, verso 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Conferir Salmo 118, verso 135. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes
procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho Mateus 18, verso 21, até o início do versículo do capítulo 19, verso 1, Jesus Cristo vai nos mostrar um caminho por onde devemos trilhar, que é o caminho do perdão. E hoje a palavra perdão está sendo tão pouco colocada em prática, não é verdade? Nós, quando vamos assistir televisão, noticiários, a gente vai ver pessoas matando o outro por motivo torpe, até quando o outro deve R$2. Você já viu isso? Pessoas que matam o outro por motivo torpe. Muitas vezes a justiça, fazer justiça pelas próprias mãos, tornou-se hoje um hábito no meio da sociedade tão comum que a gente já assiste aquilo com uma certa tristeza, mas naturalidade, porque o homem hoje lhe mata por qualquer motivo, não perdoa. Brigas entre os casais, muitas vezes, brigas entre amigos que se tornaram inimigos, um matando o outro, e assim por diante. E hoje Pedro vai aproximar-se de Jesus e vai perguntar: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Parece que Pedro estaria ali contando as horas para se ver livre de alguém. Mas Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí, se a gente for fazer um cálculo aqui na mão, a gente não vai entender o que significa isso. Mas o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. É o número do qual nós devemos praticar como Deus pratica, vamos dizer assim. É isso que Cristo quis falar. 70 vezes 7. Porque na parábola seguinte, Jesus vai dizer que o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E o que aconteceu? Ele começou a acertar e trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna, ou seja, aquele que devia mais de todos, foi logo o primeiro. E como o empregado se comportou? Ele se comportou certo, pedindo perdão da sua dívida. Porque ele seria vendido como escravo. E ninguém gostaria de ser vendido como escravo. O empregado caiu aos pés do patrão e vai suplicar humildemente: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Veja aí a frase que ele falou: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão dele, perdoou toda a sua dívida. Ele não iria pagar nada. Mas ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas quantas moedas? 100 moedas. Era um valor muito pequeno diante da dívida que lhe foi perdoado. Mas
ele o agarra e começa a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. E o companheiro vai cair aos seus pés e vai suplicar com as mesmas palavras: dá-me um prazo e eu te pagarei. As mesmas frases. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E isso deve nos questionar muitas vezes. Nós que vamos na igreja, nós que rezamos o Pai Nosso, mas muitas vezes quando saímos da igreja, aquela dívida que está muitas vezes sufocada no nosso coração em relação a alguém que não perdoamos, isso também é uma forma como é expressa aí que ele sufocou aquela pessoa. E muitas vezes nós sufocamos dentro do nosso coração e não perdoamos. E o que vai acontecer? O patrão ficou triste porque ele vai saber disso. Como é que eu perdoei uma multidão de sua dívida, uma enorme fortuna, e ele vai logo adiante e não vai perdoar 100 moedas que outro lhe devia. Ele vai chamar de volta, porque a justiça não tivera sido feita. A justiça de Deus, ela é assim, é dando, Deus nos dá, e nós recebemos para também realizar. Ou seja, é dando que se recebe. Se recebemos de Deus o perdão de toda a nossa dívida, não devemos ter diante de nós, de nossos olhos, ninguém que possa se dizer devedor de nós. Ninguém nos deve, porque a proporção que Deus nos perdoou é muito maior. Todo dia temos uma dívida com Deus. Se nós fôssemos julgar inocentes diante de Deus, nem um dia seríamos. Seríamos como esse empregado que deve uma fortuna. E o Pai Nosso diz o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quando nós não perdoamos, nós nos condenamos a exemplo desse empregado, porque nós estamos dizendo para Deus nos perdoar da maneira como perdoamos. Se não perdoamos corretamente, Deus não nos perdoará corretamente. Deus nos dará o perdão da nossa dívida na proporção como damos o perdão. É isso que quer dizer o Pai Nosso. Por isso o patrão vai dizer: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E esse vai ser o nosso julgamento. É daí que partirá o nosso julgamento, que Jesus está mostrando claramente aí. A maneira como agimos com o próximo, seremos julgados com Deus. Não somente em relação ao perdão, o pré-julgamento, o preconceito, a difamação, a calúnia, tudo isso não passará em branco. Todos serão julgados pelo comportamento de perversidade, não só em relação ao perdão, como em relação a fazer o mal, a praticar o mal ao seu semelhante. Deus, Ele nos coloca hoje, como na primeira leitura de Josué 3, 7 a 11, ponto 13 a 17, uma leitura ampla que nos dá o conhecimento do amor de Deus. Primeiramente, aquele povo do Egito, libertado do Egito, o povo hebreu passaria pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriria e o que eles encontrariam depois? Seria o céu, o paraíso? Não. Seria o deserto. Isso com Moisés. Agora, com Josué, o novo líder, depois de Moisés, o Rio Jordão vai se abrir. E eles vão encontrar o paraíso, o céu? Não. Eles vão encontrar uma muralha, a muralha de Jericó. E é assim que Deus faz. Ele não promete para nós, para a nossa caminhada, o paraíso. Jesus Cristo, Ele diz: quem não vier após mim, não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Nós temos uma travessia, como a travessia do Mar Vermelho. Nós temos uma travessia, como a travessia do deserto. Nós temos uma travessia, como a travessia do Rio Jordão. Nós temos que quebrar uma muralha, muitas vezes, várias muralhas, como a muralha de Jericó.
E é assim que Deus faz com cada um de nós. Nós temos que lutar, temos que levantar a cabeça. Temos uma promessa de Deus. Aquele povo tinha uma promessa: atravessar o Mar Vermelho. Teve outra promessa: atravessar o deserto e chegar à terra prometida. Uma outra promessa: atravessar o Rio Jordão, quebrar as muralhas, vencer aquele povo, vencer a adversidade. E nós temos aí vários desafios também, mas temos um Deus que nos garante tudo, um Deus que nos garante a vitória, um Deus que nos garante chegarmos ao paraíso, chegarmos à terra prometida. É necessário atravessar, é necessário caminhar, é necessário não se dizer vencido, como outrora aquele povo se disse vencido, quando diante de uma missão de enfrentar um povo maior, mais gigante do que eles voltaram atrás e não quiseram, se acovardaram. Não vamos nos acovardar. Os nossos inimigos às vezes parecem grandes, mas eles estão dentro de nós. E como já falamos aqui em outro momento, o maior deles é a covardia. É quando a gente se sente impotente, não quer lutar, não quer colocar os pés para atravessar ou o Mar Vermelho ou o Rio Jordão, não quer atravessar o deserto. Queremos muitas vezes o tempero do Egito, queremos muitas vezes o pão da escravidão para ter tudo como da forma subordinada, mas não queremos a libertação. Deus nos dá a possibilidade não de sermos escravos. Deus nos colocou não para sermos vendidos como escravos, mas como Ele nos perdoou, nos dando perdão, como no Evangelho, aí representado no patrão que perdoou o empregado, Ele nos perdoa também. E Ele não nos dá um prazo, porque o empregado perverso pediu um prazo e Deus deu um prazo para ele. Não, Ele perdoou toda a sua dívida. Mas adiante, nem prazo Ele quis dar para o outro. Ele jogou na prisão. Nós devemos ver e devemos nos questionar como tem sido a proporção do meu perdão. Tem sido uma proporção como Deus me dá? Como tem sido a proporção do meu amor para com o próximo? Tem sido nessa proporção que Deus nos dá também toda a sua misericórdia infinita, nos dando o pão de cada dia, sobre bons e justos, não fazendo distinção de quem é melhor do que quem é mais justo, menos justo? Ou somos esse empregado perverso, muitas vezes aí identificado nessa parábola, que não perdoa, que guarda mágoa, que quer sufocar o outro? Por isso, Jesus vai responder a Pedro, 70 vezes 7, Pedro. Não joga a tua felicidade tendo em vista alguém que te magoou. Essa pessoa nem merece. Quantas pessoas que te magoaram, elas merecem que você fique magoado? O perdão vai fazer bem para você mesmo, para mim mesmo. Vai reforçar aquilo que Jesus nos conta na parábola, de que nós devemos dar o perdão sem medida, porque recebemos de Deus o perdão. Para saber perdoar é necessário reconhecermos que também erramos, que também pecamos, que somos necessitados do perdão de Deus. Por que condenar o outro se eu também peco em outra proporção, talvez menor, maior do que ele? A necessidade de perdoar soa aí como um clamor de Cristo no Evangelho hoje. Seremos perdoados pelo Pai Celeste se perdoarmos de coração os nossos irmãos. E o que vamos expressar, rezando o Pai Nosso, é justamente essa confirmação. Serei perdoado na proporção que eu perdoo aquele que também me tem ofendido. Senhor Jesus, realças um dos mais importantes temas do reino, o perdão. Tua parábola sobre os dois devedores põe em destaque a imensa capacidade que tem o Pai Celeste para nos perdoar, ao passo que nós
somos mesquinhos para perdoar a quem nos ofendeu. Senhor, ensina-nos a perdoar generosamente. Amém. Nos alimentamos com a palavra. Vamos agora receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, abrir a Bíblia agora. Já nos fortificamos com as leituras, agora vamos nos fortificar com a Bíblia aberta, ainda com os salmos, os cânticos, os hinos. Meia hora de leitura bíblica diária nos dão uma indulgência plenária dos pecados confessados. Portanto, vamos completar essa meia hora com as laudes. Assim nós fazemos o tempo necessário, conforme o nosso Catecismo das Indulgências, para recebermos uma indulgência plenária. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus queridos, com os seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.